Olá, meu nome é Mariane Hurtado, eu sou advogada, eu sou pós-graduada em processo civil e pós-graduanda em direito médico. Eu vou já falar para vocês o meu e-mail e o meu Instagram, caso alguém queira entrar em contato comigo. Meu e-mail é marianehurtado@yahoo.com.br e o meu Instagram é @marianehurtado. E assim são todas as minhas redes sociais, Mariane Hurtado. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a vulnerabilidade do médico durante a pandemia do Covid. A gente sempre fala sobre a vulnerabilidade do paciente e hoje eu vim trazer uma outra abordagem, um olhar para o outro lado, o olhar do médico. Então eu vou começar falando um breve histórico sobre a vulnerabilidade e a autonomia, tá? Então eu vou começar do paciente até chegar no médico nesse momento que estamos vivendo. Então, a teoria principialista da bioética tem como base 4 princípios, que é beneficência, não maleficência, justiça e autonomia. E essa autonomia a gente sempre fala com enfoque voltado ao paciente. Por quê? Porque o paciente seria a parte mais fraca dessa relação. A gente tem então um paternalismo, né? O médico sempre aqui e o paciente nesse degrau abaixo, como se fosse o pai e aqui o filho que obedece, que respeita, que não questiona. E com isso houve mudança com esses princípios da bioética para que essa relação seja cada vez mais igual, mais paritária. Como que surgiu isso? Por que veio essa mudança de olhar para essa situação? Por conta dos horrores, das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e outros casos que foram ocorrendo ao longo dos anos de teste em seres humanos. As pessoas estavam passando por situações que elas não sabiam, muita falta de dignidade, de tratamento humano, para dizer o mínimo, né? Faltou muita coisa nessas situações terríveis. Faltou amor, faltou respeito. Então, algumas pessoas sofreram e devem ter situações, né, que ainda estão acontecendo, sofrem demais. E com isso, tivemos várias situações ao longo dos anos para que houvesse uma proteção para esse paciente. Então, eu gosto muito do tema da autonomia do paciente para falar, porque para a pessoa, para o paciente ter autonomia, ele deve ter uma autodeterminação e para ele ter esse poder de escolha, ele tem que ter um conhecimento. Porque como que a gente vai escolher alguma situação se a gente não conhece a situação? Então como é que eu vou escolher uma coisa que eu não sei? Então é por isso também surgiu o termo de consentimento livre esclarecido, o termo de consentimento formado, o termo informado. Então como é que funciona? Você informa, tá, ao paciente todo o estado dele, o médico no caso, que é a doença, opções de tratamento, o diagnóstico, o prognóstico. Então, o médico deve, é seu dever, informar o que está acontecendo com o corpo daquela pessoa. O que aquela doença acomete, o que vai acontecer, quais são os seus efeitos. E daí, quem vai decidir, primeiro, se quer o tratamento, se vai querer uma segunda opinião, se não vai querer tratamento, escolher como vai ser a sua morte, é o paciente. Ao médico não lhe cabe este poder de escolha. É claro, nós temos ali no Código de Ética Médica algumas exceções, né, para quem trabalha em urgência e emergência. Então, tudo, né, tem exceções, mas a gente vai estar tratando aqui, nesse primeiro momento, da regra geral. Então, deve-se ser informado ao paciente de uma forma clara, de uma forma que aquela pessoa entenda, que cada pessoa tem uma compreensão. Então, cabe ao médico informar para
aquela pessoa de uma forma que ela compreenda. E quem vai decidir o que vai lhe acontecer é o paciente, né? O médico também tem sua autonomia de se recusar a atender, de se recusar a praticar alguns atos, tá bem? Então, a autonomia do paciente ela é extremamente importante para ver que a relação está ficando mais equilibrada. E a gente sempre se preocupou muito com essa fragilidade do paciente. É claro que o médico, dentro de um consultório, ele é o técnico. É ele quem tem a expertise, ele quem tem o conhecimento técnico. Então, ali dentro, é claro que o conhecimento dele é maior. Por isso mesmo, a pessoa está procurando ele, está procurando o especialista, para ela saber o que está acontecendo com ela. Então, nesse momento ali, há essa, vamos dizer, essa diferença, mas com relação à capacidade técnica daquele assunto, daquele conhecimento, tá? E o paciente, cada vez mais, ele tem essa consciência e esse conhecimento. Primeiro, né, hoje o Wi-Fi, o pagar a internet, entra aí na conta de água, luz, gás e internet. Hoje todo mundo tem um celular que lhe dá acesso à rede mundial de computadores. Então todos nós temos o Google na palma da mão, né? Na minha época era o disquete da Barça. Olha eu entregando aqui a idade. Né? Hoje em dia não, hoje em dia é diferente. Então a pessoa, se sentiu alguma coisa, vai olhar no Google, vai conversar com o vizinho, com um parente, assim como nós, advogados, muitos clientes vêm até nós já praticamente com o seu caso que a gente tem que fazer, né? Com o caminho orientado pra gente, não é bem assim. Porque aconteceu com o meu vizinho, eu vi na internet tal coisa. Então, assim, o paciente, ele não é mais, vamos dizer, um analfabeto ali naquela situação. O paciente que tem interesse, é claro, né? Não são todos assim. Ele já pesquisou, ele já deu uma estudada, ele já trocou uma ideia com quem passou por aquela situação semelhante. Então, o médico está falando com uma pessoa mais bem informada do que alguns anos atrás. Então, nisso também, essa abordagem também é diferente. As questões vão surgir, as perguntas vão estar mais presentes. Então, sempre continuando aqui na nossa linha de raciocínio, protegendo o ser humano, Beauchamp e Childress escreveram este livro, Os Princípios da Bioética. Foram esses princípios que eu já falei: não maleficência, beneficência, justiça e autonomia. Eu expliquei um pouquinho aqui rapidamente sobre autonomia. E aí da autonomia, eu desenvolvi sobre ela, falando da vulnerabilidade do paciente. E aí com os anos se passando, como é que tá hoje em dia, Mari? Eu acho que não sei, tá chegando. Tá igual? Não. Mas a gente está escrevendo sobre isso, quem estuda o direito médico, quem estuda o direito do paciente, a gente está tentando informar, a gente está tentando orientar também o médico, né? Como ele deve ser este termo de consentimento, também orientar o paciente sobre os seus direitos. Então está caminhando, é um processo, né? E agora, no passado, 2020, no Brasil, tivemos a pandemia SARS-CoV-2, Covid-19. Uma pandemia letal, uma pandemia violenta, muito, muito rápida e contagiosa. Então, enquanto a orientação era fiquem em casa, isolem-se, isolamento, quarentena, não saiam, distanciamento social, aos profissionais da saúde era o contrário. Era o oposto, era venham trabalhar, venham para a linha de frente, precisamos de vocês aqui. Porque pelo menos aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? É uma crise mundial, global, e ninguém estava esperando por isso, ninguém estava preparado para isso. Claro, países mais desenvolvidos
tiveram melhores condições e mesmo assim sofreram. E o Brasil, que agora ficou escancarado, né? Todos os problemas de pessoal, de estrutura, de material, de insumo, todas essas mazelas vieram à tona e pioraram, se agravaram, né? Em virtude dessa tragédia, né? Não tem outro nome, do Covid. E esses profissionais da saúde, eles também estavam com medo. Eles também queriam ficar em casa. Eles também queriam ficar isolados. Mas além do chamado social, o seu chamado interno, né, a vocação, o amor à profissão, não sei aqui o que a gente pode usar para falar sobre esse sentimento que leva uma pessoa a fazer medicina e a atuar ali como intensivista, etc. Foi aflorado e foi necessário, inclusive as faculdades de medicina estão tendo os seus estudantes podem estar finalizando mais cedo o curso para começar a trabalhar, porque está precisando de pessoal, está precisando de gente, de médico, porque estamos com falta. Então, isso trouxe um olhar, além de ter todo aquele... São os nossos heróis, né? Os nossos heróis usam jaleco e não capa, toda a gratidão, todo o sentimento toda a homenagem feita para os médicos que estão salvando as vidas. Os médicos aqui, gente, profissionais da saúde, tá? Às vezes eu vou estar usando o termo médico, mas eu estou me referindo a todos que estão trabalhando aí na linha de frente e que não estão trabalhando na linha de frente, mas estão em suas clínicas, consultórios e que, porventura, vem ali uma pessoa que às vezes está infectada e está assintomática, né? Então, todo profissional da saúde que está trabalhando está exposto. E como que está este profissional da saúde? Agora, o vulnerável nesse momento, além de ser o paciente ali inconsciente, entubado, né, que está ali sofrendo, também tem um médico que está sofrendo. Também tem um enfermeiro, também tem o fisioterapeuta e o técnico, todos que trabalham, que estão com esse sentimento muito forte de luto, de incompetência, não incompetência técnica, incompetência disso, não consigo resolver isso, passou das minhas mãos. Uma coisa que está além, né, nesse sentido, tá? O estresse, a tristeza. Então vem aí sintomas de depressão, sintomas psiquiátricos. Nisso surgem muitas situações, muitos sentimentos ruins, negativos. Porque é natural. Você está vendo a morte acontecendo porque acabou um oxigênio, uma pessoa que precisa ser entubada e não tem o remédio para poder entubar, não tem um leito para pôr aquele doente. Os médicos, a gente ouve relatos, eu até coloquei ali no artigo que eu escrevi, que estão usando fraldas, porque não há tempo para tirar a roupa que lhe protege para poder ir ao banheiro. São médicos que viram horas e horas, profissionais da saúde, né? Num plantão, atendendo, sem parar. Que não vão para suas casas, que tem que dar a notícia da morte constantemente, várias vezes ao dia. E não tem um tratamento, né, gente? Não tem um tratamento, não tem uma cura. Tem aí a vacina que ainda tá sendo analisado como que vai ser essa vacina, o que vai acontecer, né? Então, tratam-se os sintomas, aí ora um remédio é bom, ora não é mais. Então, conforme
está evoluindo o estudo para essa doença, a área acadêmica e científica, para entender essa doença nova, também a doença está evoluindo, né? Surgem as novas cepas, as mutações, então as notícias elas estão sendo informadas muito rápido, em tempo real, mas não há tempo também de fazer um ensaio, um estudo aprofundado, porque logo muda e aí, então, aqui está funcionando isso, vamos fazer, isso aí já não funciona mais. Então, é realmente incerto, é um campo de insegurança e incerteza. E aí surgiram aí, então, pareceres do Conselho Federal de Medicina, cada médico ele tem o seu próprio entendimento de como tratar o paciente, e o paciente ele tem conhecimento de que ele pode se recusar a um tratamento que o médico orienta, mas aqui a gente vai falar da vulnerabilidade do médico. Eu tô vendo aqui que meu tempo tá acabando, gente, eu falo, eu me empolgo. E para finalizar, tá? O que o médico, profissionais da saúde, tá? Podem fazer para tentar minimizar este momento que estamos passando. Isso, várias pesquisas que eu fiz de vários artigos, teve um artigo australiano muito, muito interessante, quem quiser depois entre em contato comigo que eu passo, que fala várias ideias, várias formas que esses profissionais da saúde podem estar tentando minimizar todo esse sofrimento, tá? Eu anotei aqui algumas e eu vou estar lendo aqui para vocês. Exercícios físicos, sono de qualidade, um suporte familiar ou de amigos, ter um apoio, uma rede de apoio. Tem um outro artigo que eu li também que falava de... eu vejo muito nos filmes americanos, né? De ter esses grupos, essas rodas para as pessoas estarem conversando sobre aquele problema, né? Então, dividir com quem está passando isso que você também está passando. Então, alguns países têm algumas reuniões via Zoom, etc., para estar discutindo isso aí. Então, ameniza você estar falando com um colega que está passando o que você também passa. Mindfulness, né? Alguma forma de meditação, algo que você faz que desestressa, que te traga para o presente aqui e agora. Um ambiente de trabalho, ter essa preocupação do empregador, do trabalhador, tá? Para deixar um ambiente de trabalho com orientações para passar esse momento. E formas de controlar o estresse, além, é claro, de um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico. Então, pessoal, meu tempo acabou. Tem muito mais aqui para a gente estar falando. Mas, para finalizar, é isso. Muito obrigada a todos os profissionais da saúde. Muito obrigada mesmo. Até mais.